Tô eu aqui de novo, né, o profeta da bananeira. Esse negócio de profeta da bananeira, já tá, eu acho que eu vou ter que mudar de nome, porque nunca mais eu gravei numa bananeira. Agora tá aqui, uma mangueira aqui atrás, gente. Ah, mas e por que no mesmo dia que gravou um vídeo, gravar o outro? E por que não? Eu posso demorar 3 semanas e posso jogar 2 vídeos no mesmo dia. Qual o problema? O canal é meu, eu faço o que eu quiser. Doideira. É brincadeira, gente, mas vamos lá. Dessa vez eu tô encostado nesse pé de IP, que é pra falar sobre esse vídeo agora. Quando eu postei o outro mais cedo, aí alguém disse assim, eu disse assim, que eu falei sobre cair, levantar, tal. Eu disse assim, mas eu acho que o objetivo é a gente chegar a não cair mais, agora é flutuar por cima dos problemas. E aí eu tenho alguns amigos que quando eu posto, aí assim, faz algum comentário no canal ou pelo meu WhatsApp, né? O número pessoal, eles dão sempre algum feedback, e dão sempre feedbacks maravilhosos. E às vezes é que eu digo assim, às vezes quando eu tô assim, meio cansado, são quase 4 anos, quer dizer, em junho, maio vai fazer 4 anos do canal, às vezes eu digo assim, então onde é que eu vou tirar mais inspiração para falar alguma coisa? Aí surge alguém que diz um negócio, aí dá ânimo, né? A pessoa já fica se animando. Eu digo, não me dá ideia não, que senão eu vou pra frente e não paro mais nunca de gravar coisa pro canal. Aí, esse amigo falou assim, eu agora estou ansioso para quando chegar nesse vídeo que você vai falar, flutuar para não tropeçar mais nos problemas. E eu sempre fico querendo pegar um link assim do que é que eu vou pegar da Bíblia para poder colocar como matéria, né? Assim, eu sempre faço um link, né, de um versículo bíblico. E eu disse assim, gente, e agora como é que eu vou falar sobre isso? Como é que eu vou falar sobre a gente flutuar por cima dos problemas? Aí, me veio a inspiração, bem rapidinho. E aí eu me lembro de uma passagem que tem tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos, como no de Lucas. E eu vou colocar na legenda embaixo, eu vou colocar, legenda não, vou colocar enfim, aí embaixo, na postagem, as referências de onde está. Eu sei que é Mateus capítulo, não lembro mais. Mas enfim, chegarei lá. Que é a história que fala que Jesus andou sobre as águas. Agora vamos analisar o contexto. Jesus quando aconteceu esse episódio, ele tinha passado o dia ensinando as multidões, tinha falado para o povo, tinha feito a multiplicação dos pães e peixes, alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas, contando só homens adultos, né, sem contar mulheres e crianças. Não sei por que não contava as mulheres, enfim. Mas vamos lá. Quem escreveu é quem se responsabiliza sobre isso. Não foi eu que escrevi a Bíblia, portanto, não sou responsável por essas coisas. Eu sou responsável pelo que eu interpreto delas. Mas e aí? Aí depois, quando terminou, que Jesus despediu todo mundo, os discípulos ficaram e ele subiu para orar. Ele se afastou. E aí, não tinha um propósito, obviamente. Os discípulos estavam dormindo, aí de repente alguém olhou para o mar e... Ai, um fantasma! O que era? Jesus andando sobre as águas. E eles ficaram assim, sabe, morrendo de medo. Aí Jesus disse, não, calma, tenha medo não, gente, sou eu, vocês não estão me reconhecendo não? Aí Pedro, muito afoito, aí disse assim, Jesus, se és tu mesmo, então mande que eu vá também andar sobre as águas para chegar até tu. Olha só, se és tu mesmo, duvidando que Jesus fosse ele mesmo. E aí Jesus, então venha. Aí Pedro foi. E aí Pedro começou, num determinado momento, andando, aí achando bom demais. Aí a Bíblia diz que ele teve medo. E aí ele começou a afundar. Aí Jesus chega lá e pegou ele pela mão, acho que botou ele para flutuar de novo. E depois terminaram o episódio de andar sobre as águas. O andar sobre as águas é um flutuar. Concordam? Não é que eu ficar, tá levitando e tá agora deslizando pelo ar. Eita, quase que eu toro aqui o coisa. Não é assim, tá levitando e agora vou sair planando. Mas ele andando pelas águas era uma levitação, sim. Porque, obviamente, estava ali, também não disse se estava a um palmo d'água, se estava na lâmina d'água. Mar é mar. Por mais calmo que tivesse, alguma onda tinha, se estava perto da praia. Então, de alguma forma, acho que a água batia das ondas, mas ele estava ali, sobre a superfície das águas. Então, ele estava passando por cima das ondas. Filosoficamente, ele estava assim,
todas as ondas e dificuldades que passam por cima da nossa cabeça, Jesus estava simplesmente passando por cima de tudo isso. Por quê? Primeiro, a fé de que Deus iria sustentar ele, né? Sobrenaturalmente, ele podia andar sobre as águas, mas a confiança que ele tinha, no poder que ele tinha, e que a capacidade que ele tinha de fazer isso mesmo. Pedro andou por um breve momento também, mas por que não conseguiu? Porque foi pela curiosidade, foi pela dúvida. Se é tu mesmo, então manda eu ir. Jesus estava num nível de confiança muito mais elevado. Ele sabia exatamente quem ele era. E ele sabia exatamente o que ele podia fazer. E Pedro não. Pedro nem sabia. Pedro não era nada, na verdade. Era só um curioso, era só alguém que agia por impulso. Como mais de uma vez ele agiu por impulso. Então, assim, analisando as personalidades, não colocando Jesus como Deus nessa hora, porque ele estava na condição de homem também. E ele disse que, assim, quem crê em mim vai fazer tudo isso que eu fiz e fará muito mais. Então vamos colocar todo mundo que tivesse na mesma condição que pudesse ter, se exercesse a sua fé e exercesse também a sua confiança de que Deus não ia falhar com a pessoa e de que uma vez estando em pleno domínio das suas capacidades, pleno domínio sobre si mesmo, domínio sobre as suas próprias emoções, dominando o seu próprio medo, você vai conseguir flutuar sobre as coisas. E aí a gente pode dizer, é uma metáfora? Pode ser também entendido como uma metáfora. Quem tem confiança não se deixa dominar pelo medo. E aí eu trago aqui uma frase de Nelson Mandela, que ele diz assim, a confiança não é a ausência de coragem. Aliás, desculpa, a coragem não é a ausência de medo, porque todo mundo tem algum medo. Agora a coragem é a pessoa que enfrenta o seu próprio medo. Mesmo com medo, ela vai adiante e enfrenta tudo e transforma aquilo em mais coragem ainda. Então, medo de não dar certo nisso, medo de não dar certo naquilo. Há pouco eu estava, nem pedi autorização à pessoa para me dar o exemplo, mas eu não vou dar nomes. A pessoa estava numa situação da vida em que tinha sido uma situação de relacionamento, tinha encerrado, e a pessoa estava assim, sem muita perspectiva de vida, mas acreditou em si mesmo, surgiu uma oportunidade, fez uma prova de um concurso que só tinha uma vaga e tinha outras pessoas na frente, mas a pessoa foi atrás e batalhou e era estudando de dia, de noite, de madrugada acordava para fazer isso e fez tantas outras coisas, a pessoa conseguiu passar nesse concurso em primeiro lugar, a pessoa venceu porque Deus deu a oportunidade e abriu a porta e a pessoa encarou e foi-se embora, ou seja, não se deixou dominar pelo medo, o medo de fracassar na vida, o medo de não dar certo. Eu conheço muita gente que não tenta nada com medo de dar errado. Já deu errado, para começar. Porque se a pessoa nem tentou, é porque já deu errado na vida. Então, assim, o que Jesus quis, eu entendo que andar pelo mar, sobre o mar, ou flutuar sobre as coisas da vida, é assim, sabendo que vai ter buracos ali na frente, que a gente poderia até tropeçar, mas a gente não tropeça mais, porque aprende a lição que, confiando em Deus e vencendo o seu próprio medo na coragem, a gente vai passando por muita coisa nessa vida. Eu continuo, mesmo aos 51 anos, com o rostinho de menino, não tenho uma ruga na cara, mas continuo passando por muitas dificuldades. E às vezes acontece assim, eu tenho um amigo que diz assim, cara, tu é muito doido, porque às vezes passa por tanta coisa, se fosse eu fosse você já tinha sofrido um infarto. Eu digo, calma, homem, as muitas coisas que eu já passei na vida, elas só me preparam para ter maturidade, e para ter segurança, e para ter calma, para superar as outras que virão aí. E às vezes eu já cheguei assim, meu Deus, por que é que eu passo tanta coisa? Ai, não é porque eu seja privilegiado, não. Às vezes a gente tem que passar pelas coisas para poder dizer para outra pessoa, calma, coragem, a gente vai vencer isso aí, porque eu já passei por isso, e eu não sou melhor do que ninguém. E aí, quando eu digo assim, se eu passei, você passa também, eu estou repetindo uma fala de Jesus, que ele diz assim, coisas muito maiores do que eu fiz, vocês farão. Gente, Jesus ressuscitou morto, Jesus curou enfermo, de tudo, de gente que nasceu com aquilo, de cego de nascença, aleijado, a mulher do fluxo de sangue, Jesus expulsou demônio, Jesus caminhou por cima do mar, e a gente não pode caminhar confiando na palavra dele, que ele diz, vocês farão coisas muito maiores do que essas, é porque nós vamos fazer coisas muito maiores do que essa mesmo. O que nos impede é o medo.
sabe? A nossa coragem não é suficiente, às vezes, para transpor esse medo que nos domina. Ah, mas quem sou eu para ser maior do que Jesus? Não é ser maior do que Jesus, porque ele não está medindo ninguém em escala de maior ou menor. Você pode fazer coisas maiores e sendo a pessoa humilde que pode ser assim. É só Jesus deu só um exemplo do que a gente é capaz de fazer. Ele não disse que eu duvido que alguém faça maior do que eu, que não. Ele só deu um exemplo. Ele fez muita coisa, inclusive, que eu acredito que a própria Bíblia diz assim, outros milagres ele fez. Ou seja, nem está escrito nem catalogado de tanta coisa que ele fez. E se ele está dizendo que a gente pode fazer até coisas maiores, é porque ele está nos dando o poder e a capacidade para ter a coragem suficiente para passar por cima desse mar, flutuando e pulando por cima das ondas, dizendo uhul! E aí vamos nessa, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha complementado o anterior e beijo do profeta para todo mundo.